Então, o ICMS-ST sem o ICMS normal ou alíquota. O que seria esse projeto? Eu vou falar sobre o objetivo dele, qual que é a liberação, a regra de negócio, as alterações que nós fizemos no sistema e qual foi o resumo dessas alterações. Então, o objetivo principal dessa liberação é prover as alterações necessárias no DataSul para atender um convênio, o 110 de 2007, onde nas operações interestaduais não incide o ICMS da operação própria. Atualmente, ao registrar uma nota fiscal com ICMS-ST recebida de contribuinte substituto tributário, o sistema não considera o cálculo correto por razão da operação própria do ICMS não ter incidência do ICMS normal. Principalmente para aquelas pessoas que atendem suporte, enfim, com relação à substituição tributária, sabem que até hoje no DataSul, para que o DataSul calcule a substituição tributária, o ICMS normal precisa ter uma alíquota, precisa ser tributado, precisa ter uma operação do normal. Quando o normal não tem alíquota, eu não calculo o ST. Basicamente, é essa regra que existia até então no DataSul. E aí foi exatamente para isso que veio esse projeto, para permitir realizar o cálculo do ICMS-ST, mesmo com a alíquota do ICMS normal sendo zerada, no recebimento. Tá? Essa regra tem que ficar bem clara, isso só vale para o recebimento. Por que existe essa situação? Porque existe, eu vou mostrar ali para vocês na regra de negócio, alguns benefícios que o governo dá para alguns tipos de itens que têm esse tipo de isenção e têm esse tipo de operação, e aí o sistema precisa tratar isso. Então, oficialmente, vai ser liberado no update 12.1.12 e não existe pacote especial liberado no portal para esses clientes. Então, o cliente que quer essa funcionalidade, ele vai ter que baixar, vai ter que estar nesse pacote da 12.1.12. Então, como eu comentei, atualmente o sistema DataSul não realiza o cálculo do ST de itens que não possuem alíquota informada, mas alguns clientes questionam que ao registrar a nota fiscal com ST recebida de contribuinte substituto tributário, o sistema não considera o cálculo correto por razão da operação própria do ICMS não ter incidência do ICMS normal. Esses mesmos clientes eles apresentam esse convênio ICMS 110 de 2007, onde nas operações interestaduais não incide ICMS na operação própria. Então, esse convênio traz uma exceção com alguns itens. E esses itens, itens de produtos de gás e petróleo e hidrocarbonetos gasosos que têm essa isenção, têm essa possibilidade. Então, a não incidência do ICMS nas operações interestaduais desses itens está disposta na Constituição Federal. Então, alguns itens se classificam para que ele não tenha o valor do ICMS normal, mas ele realize o cálculo do ICMS-ST. Obviamente que nós não criamos nenhuma regra por item. Se o cliente for lá e configurar para qualquer item, para qualquer operação, uma alíquota zero na operação, e ele for lá e configurar os dados para realizar o cálculo do ICMS-ST, o sistema vai fazer o cálculo a partir de agora e ele vai demonstrar. Certo ou errado eu não sei, o sistema vai deixar. E nós passamos essa responsabilidade para o cliente. Tá? Mas, segundo a Constituição Federal, existem apenas alguns itens que se enquadram nessa isenção. Tá? O cliente tem que saber o que ele tem que fazer e como ele configurar. Então, segundo o que se verificou na equipe de análise de legislação, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele decorrentes geralmente é da pessoa que promove a circulação da mercadoria ou prestação de transporte. No entanto, em determinadas situações, a legislação atribui a terceiros a obrigação de reter e recolher o imposto devido nas operações ou prestações, hipótese em que esses geralmente participam de determinada fase desse ciclo econômico. Então, o que os nossos clientes estavam reclamando é que eles não tinham como fazer o cálculo de substituição tributária, porque eles não tinham como parametrizar. A operação era isenta, o item lá estava sem alíquota, enfim, alíquota zero, mas ele não conseguia fazer o cálculo do ICMS-ST e ele tinha que pagar o ICMS-ST. Era a responsabilidade dele pagar o ICMS-ST e ele não conseguia. É aí que veio essa alteração.
quais foram as alterações que nós fizemos no sistema para atender essa demanda, né? Então a alteração foi primeiro no programa CD 4313, que é a rotina responsável pelo cálculo do ICMS retido, né? Esse programa ele é chamado em vários pontos do sistema, inclusive nos módulos do recebimento e do faturamento. Mas a alteração que nós fizemos foi apenas no módulo do recebimento. Então, nós liberamos essa regra com relação ao recebimento. Independente dele ter ou não a alíquota do ICMS normal, ele vai fazer o cálculo do ICMS-ST caso ele tenha a parametrização, mas só se for uma nota que for digitada no recebimento. Essa regra não vale se for uma nota fiscal digitada no faturamento. Então, a alteração realizada apenas libera que documentos oriundos do módulo de recebimento, caso emitam com a alíquota de ICMS zero, permitindo assim que nesse bloco, que entre nesse bloco e que realize o cálculo ICMS-ST mesmo sem o ICMS normal. Essa mudança é apenas interna no sistema e não provoca nenhuma alteração em tela para o usuário final. Evidentemente que a partir dessa liberação, caso o usuário parametrizar para realizar o cálculo de ICMS por substituição tributária e a alíquota do ICMS normal for zerada, o sistema passará a realizar o cálculo desse imposto. Dessa forma, o usuário tem por obrigação avaliar a parametrização do seu sistema para garantir que a alteração não impacte negativamente no seu dia. Como eu comentei, a gente não valida item, a gente não faz nenhum tipo de validação. Caso ele for lá e fizer essa parametrização, o sistema vai fazer o cálculo de ICMS-ST. Certo ou errado, eu não sei, é ele que tem que avaliar. Ele não pode questionar que eu atualizei o sistema para a versão 12 e o sistema está calculando errado. Não está calculando errado, a tua parametrização que está errada. Então você vai ter que ajustar alguma coisa. Hoje ele não acontecia. Quando que eu digo que ela está errada? Pode ser que hoje ele já tenha uma natureza de operação, que a alíquota está zero, enfim, e ele foi lá e está marcado o substituição tributária e o sistema hoje não calcula, não faz nada, porque ele valida. Pode ser que ele atualizou o pacote para 12.1.12 e o sistema vai começar a calcular. É nesse ponto que pode ser que ele venha reclamar. Aí você tem que sempre questionar o cliente perguntando assim, mas tá, essa tua operação tem substituição tributária? Sim ou não? Se não, então desmarca o parâmetro que está errado lá na natureza. Se sim, então você tem que avaliar para ver o que está errado. Se a tua operação normal é tributada, é com alíquota, você vai lá e coloca a alíquota. Ou se está zerado mesmo, é para ser assim mesmo, então o sistema vai sozinho fazer. Também nós fizemos alteração na BODI 317M1BR, que é a que faz o cálculo, mas é a mesma questão. Ela libera o cálculo com a alíquota zero. É mais uma alteração técnica, uma alteração interna. Às vezes pode ser que tenha algum cliente que tenha customizado e aí é nessa BOI que ele vai ter que avaliar o específico dele. Então, o resumo do que nós fizemos, né? Todas as alterações liberadas nesse projeto foram internas no sistema, não afetando nenhuma tela ou interface do usuário final. A partir dessas implementações, o sistema passa a garantir que, caso o usuário parametrize o ICMS-ST para o módulo do recebimento, porém a alíquota do ICMS normal esteja zerada, o sistema mesmo assim irá realizar o cálculo da substituição tributária dessa nota. É isso que tem que ficar claro com relação a esse desenvolvimento que nós fizemos e estamos liberando na 12.1.12.